Olá, sejam bem-vindos para mais uma hora do programa Culturando. Hoje estamos no Centro Cultural de Couto de Cocojém para a apresentação do livro de Óscar Amorim, um livro que vai ser apresentado por Margarida Leite, e estamos cá para levar até si o evento, o decorrer deste evento de um livro que faz arrepiar os leitores. Espero que acompanhem o nosso programa até final para saberem tudo sobre este novo romance de Óscar Amorim. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado por estarem cá hoje, principalmente porque neste período de contingência que vivemos, todos nós estamos apreensivos e temos receio de a qualquer momento ficarmos contagiados. Mas também é bom que tenhamos todas essas medidas de precaução. Mas como eu dizia, o medo é importante para nos dar respeito pela doença, mas não nos pode atolhar os movimentos. Então o FIC nasce hoje aqui no Centro Cultural de Cocojém. Mas quero apresentar, acho que vocês já conhecem as pessoas que estão nesta mesa. O Óscar é mais conhecido de todos vocês, não só como escritor, mas sobretudo como amigo. Temos também ali o Jorge Castelo Branco, não é grande, porque eu a primeira costumo trocá-lo com o Jorge Guimarães, portanto, mas não, é Castelo Branco. E a mim, eu sou a Margarida, certamente sou a pessoa que vocês menos conhecem, faço parte do Departamento Cultural do Núcleo de Atletismo de Cocojém. Obviamente que eu não queria estar aqui a apresentar um livro que eu considerasse que não tinha qualidade ou cujas ideias ou cuja forma de pensar não se coordenasse com a minha. Vamos imaginar que o Óscar aqui no livro fazia um apelo à discriminação, ao tipo de discriminação, por exemplo, eu evidentemente que nunca aceitaria fazer a apresentação desse tipo de livro. Mas confesso-vos que fiquei com alguma hesitação porque não tinha lido o livro. Comecei a ler o livro. Nas primeiras páginas vi que se tratava de uma história de amor. E comecei a ver que a primeira personagem era uma personagem quase perfeita. E eu vou-vos ler, eu não vos vou contar a história do livro, nem coisa que se pareça, eu só vos vou destacar aquilo que eu considerei mais interessante do livro, porque certamente vai ser isso que vos vai motivar a ler o livro. A descrição do Christian, que é uma das personagens principais. Christian Jacobsen Andersen, vejam isto, era dinamarquês e vivia num veleiro na sua cidade natal, Copenhague. Homem de poucas falas, com 1,90 m de altura, ombros largos, com um porte atlético vigoroso e uma cabeleira que lhe caía quase até aos ombros. Loira, mas emaciada pelos efeitos da estreita aliança entre o sol e a água, fez-se de um homem atraente e sedutor. A cor queimada dos seus longos cabelos loiros combinava modelarmente com a cor não menos queimada da pele e com o tom esverdeado dos olhos, sendo estes atributos físicos resultado do habitat que escolhera para viver. Tinha um olhar meio e um ar sereno, tranquilo, muito por culpa da vida que tinha seguido há já alguns anos. Escolhera a vela como modo de vida e este magnífico veleiro como habitação permanente. Mas continuei a ler e aparece-me aqui uma personagem que é a Raquel. Aparece-me a personagem a Raquel e agora vamos descrever como é que é a Raquel. Um vestido preto justo e altaneiro aos joelhos encobria as partes mais íntimas de um corpo desenhado por deuses muito habituados à criação. Grande parte das longas pernas ficavam expostas à cobiça dos globos da paixão. O elegante pescoço, juntamente com grande parte do peito, encontravam-se desprotegidos, deixando-a nu, num sorriso leve e permanente, deixando-a nu, desculpem, um sulco magistralmente desenhado que separava o seio do outro. Uns lábios finos expulsavam sensualidade e captavam desejos ocultos. Mais acima, dois olhos grandes e negros eram protegidos por pestanas transigentes com uma beleza ímpar, com
tendo àquele espaço da face a mais persuasiva capacidade de comunicar. Depois de ultrapassar uma longa testa, atributo de pessoas inteligentes, os cabelos lisos e pretos alongavam-se costas abaixo, ocultando uma longa abertura da parte posterior daquele pequeno vestido. Sensualidade, sexualidade, personagens perfeitas. A narrativa até aqui é relativamente lenta. Não é somente uma história de sensualidade e de sexualidade, mas aborda temas muito pertinentes, muito atuais, que a todos certamente nos fazem refletir, como eu vou-vos dizer os temas que são abordados aqui. O incesto, o celibato dos padres, a pedofilia, a homossexualidade, a discriminação, a traição, a morte, o sofrimento psicológico. Reparem que este livro, esse livrinho que quase vocês todos têm agora na mão, que tem à volta de 200 páginas, acho eu, não sei se é certo, porque eu vi quantas? Quase 300. Quase 300, pronto. Como devem calcular, eu li ainda antes de estar em preço. E portanto, este livrinho fala sobre todos estes temas. E aí sim, eu fiquei completamente rendida a este romance. Queria dizer-vos que as descrições existentes são descrições não muito longas, portanto, o leitor não se cansa com aquelas descrições muito morosas. Lembro, a título de exemplo, talvez porque seja o mais elucidativo, todos nós, acho eu, todos nós lemos os maias, excluindo aqueles que leram só os resumos, e então lembro aquela descrição, a famosa descrição da janela, que tem uma catrafada de páginas para nós descobrirmos como é que é uma janela. Aqui não, aqui as descrições não se alongam muito, são precisas e o leitor consegue ir ao essencial de cada parte descrita. As descrições não são somente sobre o ambiente ou sobre o espaço, mas são sobretudo, e aquelas que nos chamam mais a atenção, são as descrições de caráter psicológico. Há um ênfase muito grande dado principalmente ao sofrimento psicológico que é vivido pelas personagens. E vocês devem calcular que isso é muito fácil de entender. Se nós estamos a falar de homossexualidade, se estamos a falar de violação, se estamos a falar de incesto, quase que obrigatoriamente associamos isto a sofrimento. E este sofrimento humano está muito bem descrito neste romance. Mas há um pormenor que eu tenho que destacar também no livro, que é a presença da natureza. E há uma simbiose perfeita na natureza neste romance. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a natureza quase sempre está de acordo com o estado de espírito das personagens e, portanto, muitas das vezes, se não a maior parte das vezes, assistimos a momentos em que a natureza está como que furiosa. Eu vou-vos ler aqui só um bocadinho, para não vos maçar muito, mas para vos despertar o apetite pela leitura do livro. Deixe-me só encontrar aqui o capítulo onde isto está, porque não tinha páginas, é mais difícil para mim. Então vamos ler aqui uma parte. Sem se fazer prever, o céu começou a ficar ainda mais escuro e com nuvens, supostamente carregadas de grandes quantidades de água e carga elétrica suficiente para iluminar toda a região e incomodar os tímpanos dos desprevenidos. A escuridão foi aumentando até que uma nuvem desastrada deixou escapar os primeiros pingos grossos de água acumulada. Num fortuito momento de distração, desviou-se da rota costumeira e foi chocar com uma outra, provocando um enorme clarão seguido de um forte trovão, fazendo por isso estremecer todos aqueles que àquela hora saboreavam nas esplanadas ou fora delas as suas refeições. Outras nuvens surgiram, chocando umas nas outras, num bailado desastrado e
A chuva caía agora cada vez com mais intensidade e os espaços de tempo entre os clarões e os trovões eram cada vez mais curtos. A água corria já desenfreada por todo o piso em terra batida do parque, começando a alagar as partes mais baixas dos estabelecimentos ali existentes. As aves penduravam-se assustadas nos arames devidamente alinhados no interior das gaiolas e percorriam-nos com a ligeireza própria dos assustados. A força da chuva era tanta que rapidamente alterou toda a estrutura do lago, fazendo transbordar as águas e assustando os patos que começavam a abandonar o seu habitat natural, deixando-se arrastar pelo caudal já intenso das águas. Todo aquele cenário paradisíaco transformou-se em pouco tempo num quadro medonho, alagando agora tudo e todos os que ainda conseguiam manter-se em cima do solo, já completamente destroçado. A trovoada intensificara-se com a mesma rapidez com que o caudal da água aumentava, e estes dois elementos da natureza viram juntar-se outro, não menos hostil, o vento. As copas das árvores começavam a vergar e os resíduos soltos voavam com a facilidade com que esvoaçam as pelugens soltas e desprotegidas. A agressividade das nuvens continuava a aumentar, filtrando a luz do dia, que deveria ser muito mais intensa àquela hora. O caudal das águas impulsara substancialmente, arrastando consigo tudo que se intrometesse no seu caminho, e a luminosidade resultante do choque entre nuvens desgovernadas tornara-se como labaredas vomitadas por dragões enraivecidos. O vento acompanhava agora a violência desmedida dos dois primeiros elementos da natureza citados, transformando aquele local num pequeno inferno, assustando humanos surpreendidos pela rapidez violenta destas forças descontroladas. Penso que vocês compreendem verificam que realmente é uma violência tremenda a força da natureza, e esta violência está em consonância com os conflitos que são vividos neste romance. Além disso, ao longo do romance vamos encontrando pequenas mensagens que nos vão indicando qual será o fim da narrativa, os chamados presságios. De uma forma muito subtil, nós vamos encontrando um presságio aqui e outro lá que nos fazem pensar o que é que vai acontecer agora. Falei-vos só sobre factos que nos fazem refletir sobre o comportamento humano. Além disso, há uma parte muito importante que eu tenho necessidade de destacar, que é uma parte cultural. Neste livro, o Oscar teve o cuidado de, como se estivéssemos a ler uma história e ao mesmo tempo a fazer um itinerário turístico sobre partes do país. O espaço descrito é sobretudo o norte. E nesse espaço descrito, o norte de Portugal, há um destaque especial para determinados espaços onde a ação decorre. E tenho que vos falar sobre o Fundão, e aí descobrimos que o Fundão tem um museu arqueológico e um grande hotel, que muitos certamente conhecem, que é o Hotel Alambique. Depois descobrimos a aldeia de Sortelha, com o seu pelourinho e o lugar onde se realizava o mercado municipal. Descobrimos a aldeia de Alpedrinha e o Palácio do Picadeiro. Descobrimos no Parque Natural da Peneda Gerês o Val dos Coldros, o Lindoso, o Pitões das Júnias, com o seu mosteiro de Santa Maria das Júnias e a sua cascata. Vamos para Alco de Valdevez e descobrimos a aldeia de Sistelo. Quem é que daqui já foi à aldeia de Sistelo? Só por curiosidade. Alguns, não todos. Eu vou falar-vos só um bocadinho sobre... eu não conhecia, nem conheço a aldeia de Sistelo, e fiquei muito surpreendida com o que diz aqui, porque posso dizer-vos que suscitou logo interesse em visitar esta aldeia do Sistelo. Quem não conhece, como eu,
penso que é uma forma de suscitar-lhes também a curiosidade. Diz assim: outra das aldeias pertencentes ao mesmo agrupamento é de Sistelo, localizada no concelho de Arcos de Valdevez e situada junto ao Parque Nacional Peneda Gerês, encontrando-se ligada à nascente do Rio Vez. Chamam-lhe o pequeno Tibete português por estar alicerçado em socalcos, resultado de um árduo trabalho levado a cabo através de várias gerações para moldar o terreno de forma a torná-lo mais produtivo, aproveitando minuciosamente toda a área de cultivo disponível. Esta aldeia, tipicamente minhota, convida-nos a visitar o seu castelo de finais do século XIX, passear pelas ruas com pedras grandes calcorreadas por cabos de bois, admirar a igreja paroquial, a casa do Visconde de Sistelo, a ponte romana e a ermida de Nossa Senhora dos Aflitos. Pode-se também desfrutar no verão de uma belíssima e bem tratada praia fluvial, bem como fazer diversos percursos pedestres junto ao rio, onde se pode conviver com animais a pastar e apreciar as brancas e inverneiras habitações que eram utilizadas pelos pastores para ficarem mais perto do pastoreio. Subindo-se aos miradouros da Estrica e dos Socalcos, podemos daí distender toda a exigência da nossa visão e o prazer da nossa imaginação para contemplar uma das mais belas paisagens que a aldeia nos oferece. Consta-se que nela permaneceram durante alguns dias um grupo de monges tibetanos e que constataram que no miradouro dos Socalcos sentiam as mesmas energias do Tibete. Daí ser essa também uma das razões para lhe chamarem o pequeno Tibete português. Fizeram com que eu me apaixonasse por este romance do Oscar e tenho a curiosidade também de ler os outros. Certamente vocês já conhecem os outros. Espero que esta minha apresentação vos tenha despertado a vontade de ler também isto. Obrigada pela vossa atenção. Falei só sobre factos que nos fazem refletir sobre o comportamento humano. Além disso, há uma parte muito importante que eu tenho necessidade de destacar, que é uma parte cultural. Neste livro, o Oscar teve o cuidado de, como se estivéssemos a ler uma história e ao mesmo tempo a fazer um itinerário turístico sobre partes do país. O espaço descrito é sobretudo o norte. E nesse espaço descrito, no norte de Portugal, há um destaque especial para determinados espaços onde a ação decorre. E tenho que vos falar sobre o Fundão, e aí descobrimos que o Fundão tem um museu arqueológico e um grande hotel, que muitos certamente conhecem, que é o Hotel Alambique. Depois descobrimos a aldeia de Sortelha, com o seu pelourinho e o lugar onde se realizava o mercado municipal. Descobrimos a aldeia de Alpedrinha e o Palácio do Picadeiro. Descobrimos no Parque Natural da Peneda Gerês o Val dos Coldros, o Lindoso, o Pitões das Júnias, com o seu mosteiro de Santa Maria das Júnias e a sua cascata. Vamos para Alco de Valdevez e descobrimos a aldeia de Sistelo. Quem é que daqui já foi à aldeia de Sistelo? Só por curiosidade. Alguns, não todos. Eu vou falar-vos só um bocadinho sobre... eu não conhecia, nem conheço a aldeia de Sistelo e fiquei muito surpreendida com o que diz aqui, porque posso dizer-vos que suscitou logo interesse em visitar esta aldeia do Sistelo. Quem não conhece, como eu, penso que é uma forma de suscitar-lhes também a curiosidade. Diz assim: outra das aldeias pertencentes ao mesmo agrupamento é de Sistelo, localizada no concelho de Arcos de Valdevez e situada junto ao Parque Nacional Peneda Gerês, encontrando-se ligada à nascente do Rio Vez. Chamam-lhe o pequeno Tibete
Tibete português, por estar alicerçada em socalcos, resultado de um árduo trabalho levado a cabo através de várias gerações para moldar o terreno de forma a torná-lo mais produtivo, aproveitando minuciosamente toda a área de cultivo disponível. Esta aldeia, tipicamente minhota, convida-nos a visitar o seu castelo de finais do século XIX, passear pelas ruas com pedras grandes calcareadas por cabos de bois, admirar a igreja paroquial, a casa do Visconde de Sistelo, a ponte romana e a ermida de Nossa Senhora dos Aflitos. Pode-se também desfrutar no verão de uma belíssima e bem tratada praia fluvial, bem como fazer diversos percursos pedestres junto ao rio, onde se pode conviver com animais a pastar e apreciar as brancas e inverneiras habitações que eram utilizadas pelos pastores para ficarem mais perto do pastoreio. Subindo-se aos miradouros das Trica e dos Socalcos, podemos daí estender toda a exigência da nossa visão e o prazer da nossa imaginação para contemplar uma das mais belas paisagens que a aldeia nos oferece. Consta-se que nela permaneceram durante alguns dias um grupo de monges tibetanos e que constataram que no miradouro dos Socalcos sentiam as mesmas energias do Tibete. Daí ser essa também uma das razões para lhe chamarem o pequeno Tibete português. Muito obrigado também pela apresentação, muito exaustiva. Realmente resta muito pouco para dizer, foi dito praticamente. Eu queria falar talvez um pouco sobre o Oscar. Eu sou editor desde 2003, cerca de 16, 17 anos, e convivo com dezenas, centenas de autores na área de ficção, particularmente. Vejo aqui alguns presentes nesta sala, mas o Oscar é um caso muito particular. Eu tenho que ter um bocado de cuidado a dizer estas coisas, porque não conheço suscetibilidades, que eu reconheço muitas qualidades e muitos autores que tenho, mas alguém como o Oscar, eu não conheço que goste tanto de mim, que goste tanto das suas personagens, que goste tanto dos seus leitores. Aliás, nós pensamos se faria sentido fazer a avaliação deste livro, neste período, mas eu sempre percebi que era uma necessidade imperiosa para o Oscar estar aqui convosco e partilhar convosco este livro, estas personagens. Muitas destas personagens são recuperadas nos livros anteriores, não sei se todos vós conhecem a bibliografia do Oscar. Eu rapidamente vos digo que ele começou a publicar ficção narrativa em 2011, embora só os 3 últimos livros tenham sido publicados por essas publicações. Em 2011 publicou um livro que é a Revelação, aborda sempre, quase sempre todos os livros, temas, como já a Maria disse, temas fraturantes da sociedade universal. No caso do título A Violação de 2011, aborda o tema do celibato, o direito de um sacerdote da Igreja Católica a casar, amar a mulher, fala de uma forma esclarecedora, talvida, mas muito real. Há uma característica muito grande do Oscar em que ele, embora seja um livro de ficção, obviamente todos os livros de ficção, aliás até poderia dizer, este é um caso de ultra-ficcionado, há sempre um pano de fundo de realidade. Portanto, a obra não fica suspensa no ar, que nós editores gostamos de caracterizar como falta de credibilidade. Falta de credibilidade porque uma obra está suspensa no ar, não tem sentido, não tem onde se pega, quer dizer, o leitor não sente nenhum apego, não sente nenhuma estrutura na obra. O Oscar tem um dom de ficcionar, sobre situações reais, concretas ou relativamente concretas, e isso cria
passar já aqui um ponto, um bocado sobre as ideias. Este livro traz uma coisa que é incomum e um bocadinho fruto de uma amizade muito forte que há entre o Oscar Amorim e o Gil Gonçalves, que foi convidado a fazer o espaço e eu, como editor, é a primeira vez que a livro de ficção tem um espaço sobre a forma, sobre a estrutura de um poema. Mas ele fala muito bem e acaba por explicar muito bem o que é o Oscar Amorim, portanto, até digamos como pilar necessário neste livro, portanto, nos parabéns do Gil pelo que feito. E agora perdi um bocado o que estava a dizer, mas isso tem a ver com a realidade da ficção criada. Portanto, ela tem sustentabilidade. Dizia eu que o primeiro livro, em 2011, a bola o caso celibato, depois em 2013 o resgate, também não foi editado por mim, aborda novamente o tema do celibato, mas aborda também a possibilidade de ordenação de mulheres e namoro de pessoas do sexo. Aliás, há aqui temas e personagens, muito importante, transversais ao escritor. Segredos de Confissões em 2016 foi o primeiro livro editado para ser publicações. Foi muito interessante, que fala, reflete sobre a violação do segredo da confissão, por exemplo, no caso de um homicídio, e aliás traz duas personagens que correm com juntos no portão. Refiro-me ao Padre Manuel e à Teresa Castelo Branco, embora tenha o mesmo apelido que eu, é engraçado pensar sobre isso. Quando vocês se apresentarem ao Oscar, evitem dar o vosso apelido. Eu vejo o vosso apelido. Eu, por acaso, não tenho raízes em Aldeia Fundão, onde vários personagens deste livro e outros, Castelo Branco. Rita Castelo Branco, o nome da cultura. Eu ficar com o nome da minha filha, mas não conhecia não. Mas entre isso eu por acaso apontei aqui as barbaridades que ele fez na minha família. Teresa foi violada, a Rita morreu, um avô meu, um avoento, foi no marido enganado, a sua mulher obviamente era uma traidora, já me matou e deixou órfão de uma série de familiares. Tudo isto é bloco, o apelido de Castelo Branco, de Alpedrinho do Fundão, aparentemente, porque há aqui também toda a situação forte da realidade, todos os espaços da narrativa que já no meio da lei falou muito bem, e o Oscar viaja bastante, e depois, em vez de fazer um álbum de fotografias, utiliza outros espaços com todos os seus pormenores. Até quase um roteiro de viagem. Portanto, os espaços na narrativa deste livro são Alpedrinho, Solteiro, na zona da Baixa, depois o Sistelo, como já foi referido na atual vez, o Fundador, a primeira parte do passado, esses momentos já mais perto, mas também Copenhague. Eu, quando falo de Copenhague, eu não dou no Google Maps a ver Copenhague. Ele foi lá mesmo em Copenhague e os espaços de Copenhague são familiares, por isso é que há uma certa credibilidade no que é retratado. Embora, o texto introdutório, que a ideia de fazer este livro surgiu na Suécia. Na Suécia. Portanto, dizemos escandinavo. Recuperando, 2016 fala sobre a violação do segredo de confissão. E esta obra teve uma particularidade que me orgulhou bastante, mas particularmente do autor, foi levado à cena, e por acaso assisti do Teatro Caracas, dois atores da Companhia Gorda, e eu cumprimento. Obrigado. Eu sei que deixou muito orgulhoso o autor e achei que uma brilhante encenação. Tanto melhor que eu dizer o filme de encenação, esta peça foi elaborada pelo Prémio Alfredo Cortês para texto de peça de teatro, Cortês no turno dos anos 20 e 40. O quarto livro, O Último Desespero de Liberdade, fala mais sobre o tema da sociedade portuguesa, a participação dos jovens portugueses na revolta marinha nos anos 60 e 70, a questão da eutanásia, no caso, em particular, do suicídio assistido. Este livro já foi feito uma explicação com a Doutora da Lei, fala também um pouco sobre todos os assuntos,
Mas há aqui uma questão que eu queria sublinhar para não estar a fazer percorrer muito tempo, que é uma característica que eu gostava de partilhar convosco, que é a relação que o Oscar cria com os personagens. Os personagens, no caso do Oscar Amorim, vivem com ele. Não sei, todos chamam disso. Vivem, dormem com ele, não é? Este Cristo é de governo interessante, e deixa-me sempre pensar qual é a relação verdadeira, isto já é um bocado do espectador, a relação verdadeira entre o autor e alguns personagens. E eu aqui apontei, mas depois retirei. E eu apontei aqui a palavra alter ego, mas acho que alter ego é demasiado forte. Mas ele incorpora aqui ou acolá, ocasionalmente, os personagens. Neste caso em particular, e isto, quando se fala sobre o livro, 300 páginas, uma história bastante interessante, não convém ser muito revelador, o personagem central deste romance, como já foi dito por Margarida, é um dinamarquês chamado Cristo, profusamente descrito e tudo mais. Vocês vão se perceber que ele surge no romance, logo de início, com um caráter revelador que não será o mais interessante. Aliás, para um leitor distante, não somente ligado, como está o Oscar, com os seus personagens, aliás, é um personagem detestável pelas razões por que ele faz a outros personagens. Contudo, não há uma palavra a dizer mal do Christian que faz o Oscar Amorim. Ele quase que vai ilibar o Christian, depois do crime revoltante, quase que vai ilibar. Aliás, é a preocupação do Oscar ilibá-lo com algo jurídico que nunca funcionaria, que é o amor. As personagens e quase todo o enredo é sustentado por amor. Portanto, é essa relação tão forte que o Oscar tem com os seus autores. O Bakhtin dizia o autor retorna a si mesmo em alguns personagens. E depois há a excelente visão do autor. Mas isso tem a ver um bocadinho com a característica de ser um narrador omnisciente. Portanto, o Oscar nunca perde o controle da narrativa. O que é muito interessante e que não é assim tão fácil como isso. Há escritores muito conhecidos que perdem o controle da narrativa. Eu próprio confesso. Já conheço muitos autores credenciados, até como foi o Vitimitário, mas em entrevistas confessam que às vezes perdem o controle da narrativa. Eles entram num romance com a intenção de escrever sobre algo e de repente o romance foge do controle e acaba por ser outra coisa. No caso do Oscar, ele é um puro narrador omnisciente e tem pleno controle das personagens. Ele, de alguma forma, os controla, levados com uma emoção muito própria. Eu queria, para acabar, sabendo que também todos nós sabemos que o Oscar passou uns tempos difíceis, dar uma palavra grande ânimo, saber que conta sempre comigo, mais como editor como amigo, portanto, a mesma emoção e amor dentro dos livros, partilhamos isso. Eu acho que ele já percebeu isso e de forma que funcionamos quase como uma dupla perfeita. Falta a terceira, que são vocês, leitores. E há uma preocupação muito grande do Oscar Amorim em nos agradar, em nos fazer, em nos propor um livro e saber que vocês vão desfrutar deste livro, do princípio ao último fim. E aquilo que eu ia dizer, que eu me perder, Virgílio, é o como tu acabas o teu espaço de poema. Este livro só nos liberta com a palavra fim. Acreditem, tem mesmo verdade. Muito obrigado. Vamos escutar o Oscar Amorim. Agradecer ao NAC pela organização, na pessoa da doutora Margarida Leite. Aliás, sobretudo, agradecimento pela organização, difícil nestes tempos, eu imagino,
eu não mexi no pai, ela é que fez tudo. Portanto, mas imagino que isso é muito difícil proporcionar-nos estas medidas de segurança. E queria agradecer também pelo facto de ter aceito apresentado um livro. É uma coisa muito simples. Eu aprecio muito estas pessoas. Eu pensei nela, estive com ela e vim embora com ela. Ou seja, deixou fechar. Não, fala. Ou seja, convidei-a e as pessoas, as autoristas, decidem, não precisam de ir para casa pensar. Então vou pensar. Não, aquelas que eu aprecio, elas decidem na hora. E depois de uma, diria, longa conversa que tivemos, ela disse-me que sim, eu disse para ela. Portanto, Margarida, por essa sua capacidade, muito obrigado. Queria, evidentemente, agradecer ao homem que me tem aturado, porque eu confesso que não sou muito fácil, o Jorge Sobreiro, um homem que me tem aturado, nas minhas picuices, como ele diz, mas para nós obtermos o resultado final que satisfaça os leitores, como eu disse também, eu tenho muita preocupação com os leitores, portanto nós passamos grande tempo a confeccionar o estado físico do livro. Portanto, Jorge, muito obrigado. Queria agradecer também, como é evidente, ao Centro Cultural a precedência nestas instalações. À vereadora da Cultura, aqui presente, doutora Ana Jesus, muito obrigado. Quero dizer que gosto muito sim, porque não precisa de protocolos, não precisa de ser vereadora da Cultura para estar presente. Ela está presente porque gosta muito destas coisas. E é por isso que eu gosto muito dela. Muito obrigado, doutor. Quero agradecer também ao meu amigo e grande poeta Virgílio Gonçalves, que fez com todo o entusiasmo um pós-fácil e jeito de poema. É assim que o livro acaba. A última folha do livro é com um poema dele, que normalmente se chama pós-fácil, mas estes nomes para mim é um terminar uma história, porque ele realmente termina uma história, ele termina a história. Muito obrigado, Virgílio. E quero agradecer-vos a todos os presentes, no evidente, porque sem vós, este livro, o que é que seria? Seria um objeto amorfo que estaria depositado em qualquer gaveta que ela tenha por casa. Agora vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nas minhas intervenções públicas. Nunca o fiz. Nunca agradeci pessoalmente a ninguém. Hoje vou fazer. Perdoa-me. Mas a minha emoção não me permite outra coisa. Eu tenho aqui duas pessoas muito importantes para mim. Como sabem, eu atravessei um período muito difícil, com 3 intervenções cirúrgicas, em plena pandemia, e sofri bastante. Quero agradecer ao professor Nuno Azevedo, aqui presente, porque foi o meu perdão, foi a operação do meio, e que além de tecnicamente ser perfeito, foi moralmente perfeitíssimo. Ou seja, deu-me um acompanhamento que facilitou muito a vida difícil que eu estava a atravessar. Muito obrigado, doutor. Quero agradecer também à doutora
Mariana Pinheiro, a minha psiquiatra, à qual eu devo o estar aqui presente. Aqui há tempos, há uns meses, há um mês, estava no consultório dela, eu disse que ia apresentar o livro. Doutora, desculpe estas inconfidências, mas a emoção fala mais do que eu tenho que falar. Eu disse que ia apresentar o livro e ela disse que seria um presídio muito grande na minha recuperação. Deu-me uma injeção de incentivo que eu saí do consultório e não cheguei a casa. Telefonei já do carro aos Jorge, vamos apresentar o livro. Portanto, isto são situações que para qualquer voz pode parecer levianas, mas para mim são de uma profundidade indescritível. Portanto, são duas pessoas para mim muito importantes e às quais eu quero agradecer e que me perdoem porque eu não costumo fazer, mas esta vez tive que o fazer. Muito obrigado aos dois. Esqueci de dizer que o professor Nuno Azevedo foi o meu operador, o logista. Bom, eu queria pedir também desculpa pela forma que vocês conhecem, pela forma como este evento está a decorrer. Eu gosto muito é um prazer muito grande para mim estar à porta, receber toda a gente, abraçar toda a gente, falar com toda a gente, é um prazer muito grande. E estou a ver chegar, estou aqui, sentado, sem nos poder ver, até em condições de não sem óculos, por acaso agora posso pôr os óculos, não sem máscara, mas quando me habituava. Mas resta uma consolação, e queria chamar-vos a atenção para isso. É que existem três formas normais de cumprimento. Para aquelas situações de cordialidade, de circunstância, nós usamos o aperto de mão. Está bom, passou bem, uns fazem assim, outros com mais vigor, mas é um simples aperto de mão. Para situações de afetividade, nós utilizamos normalmente o abraço ou o beijo. E esquecemos de uma terceira forma de cumprimento muito importante. Aliás, foi sempre para mim muito importante, que são os nossos olhos. E isso nós podemos fazer aqui neste evento. Não nos podemos abraçar, não nos podemos beijar, mas podemos olhar, utilizar um órgão muito importante que nós temos, talvez o mais sincero de todos. Eu digo sempre, considero que seja um armazém de sensibilidade. Os nossos olhos é um armazém enorme que contém um grau muito grande de sensibilidade. Portanto, resta-nos utilizar neste evento. Eu não vos pude receber à entrada, não vos posso despedir à saída, mas posso cumprimentar-vos com os olhos. Muito obrigado a todos. Bom, e agora vamos falar um pouquinho por ele. Aliás, a Margarida já falou, não vou falar muito dele, quero apenas dizer que este livro foi e será sempre o livro mais importante para mim. Isto é um chavão que normalmente todos dizem: o meu último livro, o meu último disco, o último qualquer coisa, é sempre a coisa mais importante. É sempre o mais importante de todos. No meu caso não é isso. No meu caso é mesmo o mais importante. Por três razões distintas.
estava para ser apresentado no dia 24 de março. Não foi, não pela pandemia, também depois já foi pela pandemia, mas ele começou a ser preparado muito antes e eu não pude apresentar, porque foi aí que começou o meu calvário com a saúde. Foi aí que eu tive de ser operado de urgência pela primeira vez. Portanto, ele não conseguiu ser apresentado. Mas, de 24 de março até há muito pouco tempo, ele andou sempre comigo. A história deste livro acompanhou-me em todos os corredores dos hospitais por onde eu andei, em todos os quartos do hospital, das enfermarias, dos centros médicos, dos consultórios. O livro acompanhou-me sempre, sempre, sempre. E sabem uma coisa? Até na mesa das operações ele me acompanhou. Mais uma inconfidência, doutor, mas não posso deixar de partilhar isto com os meus amigos. Eu estava no Rebovo e o professor Nuno veio ter comigo, ainda no Rebovo, e disse: Oscar, pense em coisas boas. Pense em coisas boas. E eu passo para a mesa das operações e ele vem novamente ter comigo e diz-me: Oscar, pense em coisas boas, mas de uma forma que eu tinha mesmo que pensar. Pense em coisas boas, eu pensei. Pensei em coisas boas e no meio dessas coisas boas também estava o livro. Até ele percebeu. E pronto, foi o meu último suspiro de liberdade. Isto é o título do meu último livro. Mas foi realmente o último suspiro de liberdade, porque a partir daí puseram uma máscara na cara e eu já não lembro mais nada. Como veem, é um livro que eu não consigo separar dele. Somos inseparáveis. Só por estas duas razões, mas há uma terceira razão. É que eu vou repescar personagens. Fui repescar dois personagens que gosto muito. E as pessoas que me conhecem sabem o meu amor. Aliás, já referi por Jorge, o amor que eu tenho às personagens. Eu vou repescar dois personagens que já vêm dos meus primeiros livros. Do meu primeiro livro, que é o Cristiano e a Teresa. E como eu tenho um amor que o Jorge pede explicações, mas eu não sei explicar, um amor descritivo lá dos meus personagens, que eu crio, já são criadas, mas depois passam a ser vivos. Vivem comigo. Eu escrevo à noite, normalmente, e elas estão ali comigo. Temos grandes discussões, porque nem sempre estamos de acordo. E vivemos tempos realmente muito próximos. E conforme as histórias vão correndo, elas, mais a nossa amizade se solidifica. Ficamos ali realmente presos uns aos outros. Portanto, este livro também é importante por isso. Este livro será realmente, e vocês compreenderão, será realmente o livro que eu vou eleger para toda a minha vida. Por muitos mais que escrevam estes livros, por estas razões todas que vos apresentei, e por mais outra, não vos quero estar a amassar mais, será sempre, foi, é e será sempre o livro eleito por mim. Muito obrigado. Do Oscar, mas não podem assistir às apresentações, podem contactar o Núcleo de Atletismo de Cojães, podem contactar a Biblioteca da Junta de Freguesia de Cojães
nós teremos todo o gosto em fazer chegar essas encomendas ao Oscar e entregar os livros às pessoas. Obrigada a todos, no resto de um bom fim de semana. E terminou neste momento, juntos no Infortúnio de Óscar Amorim, este livro que tenho na minha mão, foi lançado aqui no Centro Cultural de Couto de Cocujens. Comigo está Virgílio Gonçalves. Olá Virgílio, boa tarde. É certamente uma honra para ti poderes fazer parte deste livro do Óscar. Olá, boa tarde. Sim, é um pequeno contributo. Foi um desafio da parte dele, porque nunca tinha acontecido uma coisa destas. Escrever o pós-fácil em poesia. Foi feito convite aceite. Pronto, só tive que me situar numa conversa prévia com ele acerca do livro em si, e depois com o Óscar as coisas fluem normalmente, não é? Foi certamente a primeira vez escrever um pós-fácil em poesia para um romance. Sim. E qual é aquela sensação de nós podermos terminar, como disse aqui o Óscar na apresentação, o livro termina com o teu pós-fácil, com a tua poesia. É uma honra dar um fim a um livro? Sim, é uma coisa que acontece com naturalidade. Isto entre amigos, tanto faria sentido escrever o prefácio como o pós-fácio. Amor com amor se paga. O Óscar também é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar os que lhe são próximos, as pessoas amigas, e quando ele me telefonou eu nem pensei duas vezes. Eu lembro-me que estava longe de casa até, e quando tocou o telemóvel nem fazia ideia daquilo que o Óscar queria de mim, e ele disse: opá, olha, quero que me faças isto assim assim. E eu disse logo: sim senhor. Depois falamos acerca disso. Tivemos uma conversa de cerca de meia hora para eu me inteirar, sintonizar com o livro, com toda a história, não é? Com todo o romance, e a partir daí foi extremamente fácil fazê-lo, porque interiorizei na conversa que tive com ele muito rapidamente o que é que estava a acontecer na história do livro e o que era pretendido, e depois dei-lhe o fim que entendi que seria mais adequado mediante aquilo que me foi transmitido. E o Virgílio, como poeta, o que é que podemos esperar? Há por aí trabalho para sair? Está a trabalhar? Como é que vai aí o trabalho? Não, viver primeiro, escrever depois. E nesta altura é muito importante viver. Ultimamente tenho escrito umas coisitas, nada de muito relevante, que publico semanalmente na minha página, que é as crónicas do passadiço. O passadiço que é a nossa vida, não é? Nós caminhamos num passadiço constantemente. E então, semanalmente tenho feito alguma introspeção e tenho feito uma crónica semanal acerca disso, poemas uma coisa ou outra de vez em quando, mas quando começar o tempo das chuvas, a poesia aparece. Obrigada, Virgílio. São momentos passados aqui neste livro, Infortúnios, juntos no Infortúnio de Óscar Amorim, lançado hoje aqui no Centro Cultural do Couto de Cocujens. Óscar Amorim lança o livro Juntos no Infortúnio aqui no Centro Cultural de Couto de Cocujens. Está aqui comigo para nos falar um pouco sobre qual é o sentimento que sente ali no coração ao ver o seu livro cá fora. Olá, Óscar, muito boa tarde. É um prazer enorme para mim estar aqui a levar até aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, mais um romance. E já nos habituaste a nos pôres arrepiados com os teus livros. E por tudo que eu ouvi, temos aqui mais um romance forte, mais uma chamada de atenção para a nossa sociedade. Sim, eu gosto muito de escrever, gosto de contar histórias essencialmente, eu gosto de mais que romancista, ser um contador de histórias. A história para mim é muito importante, o desenvolver da história. Mas é evidente que gosto também de lhe pôr coisas sérias nas histórias, muito embora seja ficção, mas neste livro eu retrato coisas importantes como o incesto, que efetivamente são problemas nos outros tenho focado o segredo da confissão,
o celibato dos padres, tenho falado muito sobre isso, o amor entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, são problemas que nós, temas que nós vivemos no nosso dia-a-dia. Eu acho que um livro terá que ter fundos que nos façam pensar. E outra forma que eu gosto muito é efetivamente proporcionar aos leitores viagens. Eu acho que ler um livro é também viajar. Se nós estivermos nos locais próprios, se nós tivermos honestidade com os leitores, não estivermos a pesquisar na internet qual é a cidade e irmos lá, temos que ir à localidade. Eu vou sempre às localidades, gosto de sentir o cheiro, os sabores, falar com as pessoas e sentir até o cheiro do pó. E então transmito isso através dos meus livros. Eu acho que é uma forma mais honesta, mais sincera do que nós pesquisarmos. Nós, ao pesquisarmos, não estamos a ser verdadeiramente sinceros com o leitor, porque vai-nos faltar muitos pormenores e, portanto, eu tenho muito cuidado com isso. E este livro também é um conjunto disso tudo. Oscar, ver aqui o Centro Cultural com muitos amigos, mesmo em fase de pandemia, uma alegria grande poder perceber que as pessoas ainda vêm aos lançamentos e que ainda estão interessados em ler. Eu acho que estou muito feliz, muito emocionado, porque todos os meus amigos, eu quero agradecer, aliás, à organização da Margarida Leite. Podíamos dizer que Juntos no Infortúnio está cá fora, é um filho que nasceu hoje, mas as personagens continuam à conversa com o Oscar e vamos ter futuros livros? Sim, isto é uma situação que está sempre em movimento. Eu tenho que escrever, costumo escrever, tenho as minhas personagens. O que eu mais gosto de fazer é escrever. Obrigada, Oscar, muito sucesso. Estamos aqui no Centro Cultural de Couto Cocujens, precisamente onde foi lançado mais um livro de muitos que Oscar Amorim já tem. Comigo, Margarida Leite, que apresentou esta obra e que nos vai contar um pouco como é que foi esta aventura. Olá, Margarida, bem disposta certamente. Como é que foi receber uma notícia destas para apresentar esta obra, poder lê-la? Foste a primeira pessoa que leu esta obra. O que é que tu sentiste como primeiro impacto? Antes de mais agradecer-vos por estarem cá a cobrir este evento, porque é uma forma de nós conseguirmos chegar a um público muito abrangente. Obrigada a ti, Flor, obrigada também ao António, obrigada ao Culturando por aquilo que vocês fazem a favor da cultura. Relativamente a esta obra em si, este convite, fiquei muito surpreendida, como disse durante a apresentação. Conhecia o Oscar de nos cruzarmos por aí, por eventos culturais, e quando ele me surpreendeu com o convite, fiquei senti-me privilegiada, porque não estava nada a contar com o convite para apresentar um livro dele. Até que eu, sabendo que ele era escritor, desconhecia as obras em si, porque nunca as tinha lido. E então, quando li este livro, eu fiquei muito surpreendida, porque vejo que Oliveira das Mães tem um excelente escritor no Oscar Amorim. É um livro que aborda temas fraturantes da sociedade, como a violação, a homossexualidade, a discriminação, o incesto, enfim, uma série de problemas que nos fazem refletir, que obrigam o leitor a refletir sobre estes problemas, a terem o espírito crítico e a pensarem na sociedade que estão a viver e nas atitudes que devem ou não ter numa sociedade tão complicada. Quer dizer, parece que há valores que estão a morrer e é preciso voltar a dar luz a determinados valores em detrimento de outros que não estão a dar nada de bom à sociedade. Foi sem dúvida muito bom conheceres este livro, porque despertou-te curiosidade para saberes o que se passa nas outras obras. Eu já conheço um pouco do Oscar Amorim, já falei com ele várias vezes e
posso-te dizer que de facto ele faz arrepiar e todos os outros livros valem a pena serem lidos porque todos eles têm aquele mistério e também têm aquele ponto de reflexão. Achas importante também continuarmos a fazer estes eventos, mesmo com toda a segurança possível, porque vimos a casa quase cheia, é para continuar, até porque o NAC, e já que falaste há pouco um bocadinho dele, quer continuar a trabalhar na cultura. O NAC vai continuar a trabalhar na cultura desde que a Direção-Geral de Saúde nos autorize e seja permitido perante a lei. Claro que este evento foi realizado com todas as medidas preconizadas pela Direção-Geral de Saúde e tu estás aqui e estás a presenciar isso mesmo. Agora, o que nós achamos é que não podemos parar, não podemos deixar de existir, nem podemos deixar que a doença não nos mate pela doença em si, mas que a doença nos mate pelos efeitos colaterais, que são sobretudo efeitos psicológicos de estarmos o tempo todo sentados no sofá, a sermos bombardeados pela comunicação social e só por factos negativos desta doença. Portanto, há que sermos responsáveis, há que tomarmos todas as medidas de prevenção e de precaução, mas não podemos nos deixar morrer por tudo o resto que nos circunda. Está na hora de deixar de lado o medo, não é verdade? O medo tem que ficar em casa. Qual é o próximo evento do NAC? O próximo evento do NAC é já hoje à noite, portanto não há tempo a perder e portanto hoje é dia 24 de outubro e é o dia em que se assinala o Dia Municipal para a Igualdade e nós pensando exatamente nisso, no facto de as desigualdades continuam a ser tantas em pleno século XXI, que nós resolvemos assinalar este dia com o evento. Esse evento, ao qual nós demos o nome de Olhar o Outro, é um evento que vai funcionar em duas partes. Portanto, na primeira parte vamos assistir ao testemunho de 4 pessoas, de uma mulher, de um refugiado, de um preto e de um homossexual. Na segunda parte, os partidos políticos do Conselho, do município, vão apresentar as iniciativas ou as medidas que já tomaram no sentido de minorar a discriminação e de aumentar a igualdade. Como sempre, tomamos todas as medidas de segurança do mesmo modo que aqui, portanto os lugares são limitados, foram feitos convites, as pessoas inscreveram-se e portanto só podem estar presentes à volta de 40 pessoas, o espaço já está também completo. As pessoas convidadas foram sobretudo dirigentes associativos e jovens pertencentes às associações, porque os dirigentes associativos têm um papel preponderante nos valores que transmitem aos seus associados, do mesmo modo que os jovens são fundamentais para que o século XXII, já nem falo no século XXI, mas que pelo menos no século XXII já não haja o tipo de discriminações que existe neste século XXI. Parabéns pelo vosso trabalho no NAC, Margarida, parabéns também pela apresentação de hoje e nós aproveitamos para nos despedir aqui do Centro Cultural de Cocujens, onde Óscar Amorim lançou mais um livro, é um dos muitos que ele tem e que você também deve ter.